O juiz dava murro na mesa e fazia assim, ó. Você tá pensando que eu sou trouxa? Que eu sou moleque? Você atira contando? Não, cara, é o seguinte, teve um... Porque onde eu quero chegar a isso? O final dessa história dessa ocorrência é a questão da defesa dos policiais. A gente estava patrulhando aqui na área... antigamente, da sua época também, não tinha tanto batalhão aqui na Zona Leste. A maior área era o 19, lembra? 19, o fundão isso. era 19. 19. Fundão era 19. E eu peguei um serviço de domingo na área do 19, cara. Tava eu, o Ismael, eu não sei se era o Bofo ou o Cidinho nesse banco de trás. E, cara, a gente, porra, domingão de sol, a gente pegou, cara, e saiu... Passou numa padaria, comeu um lanche, e falamos, puta, hoje vai ser aquele dia que não vai dar nada, cara. A rua vaziazona, aquele sol do caramba. Quando nós chegamos ali em Itaquera, a gente ia afundar a cidade de Tiradentes, Guaianazes, mas a gente quando chegou ali em Itaquera, perto dos predinhos, cara, do nada, que nem diz o outro lá, do Neida, me pula um cara, você ri, né? Ô, mano, eu vejo umas internet, eu tenho um filho, porra. Do Neida me pula, do Neida me pula um senhorzinho, meu, todo ensanguentado na frente da viatura. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Aberta a cabeça aqui, ter ensanguentado. Falei, puta merda, velho, para. Aí ele colou e falou, acabei de ser assaltado, acabei de ser assaltado. Falei, como é que foi? Ele falou assim, não, meu caminhão, eu entrego cesta básica, eu tava com meu caminhão aqui, meu. Os caras me pegaram, me jogaram pra dentro, me deram um pau e me jogaram aqui, ó, e seguiram com o meu caminhão. Aí o velhinho já começou a chorar, cara, ele falou, me ajuda, eu não tenho seguro, cara, meu ganha-pau é esse caminhão. Eu preciso recuperar esse caminhão, me ajuda, e chorando. Eu falei, meu senhor, entra aí, quinto homem, pula aí no meio. Cara, esse senhorzinho já catou um pano na viatura, meteu na cabeça para segurar o sangue, e eu falei ainda para ele, falei assim, o senhor não acha melhor a gente ir pro hospital? Vamos pro hospital, o senhor tá sangrando. Ele falou, amigo, pelo amor de Deus, meu caminhão. Não adianta, se não recuperar... Tava interessado em recuperar o caminhão, cara, desesperado. Ele não tinha seguro, era o jeito dele trabalhar e ganhar dinheiro. Pra você ver como vagabundo é uma raça maldita, cara. Eles pegam gente pobre e assaltam com maldade, cara. E aí, ele sentou no banco de trás e eu virei pra ele e falei, senhor, pra onde foi seu caminhão? Ele falou, tá afundando sentido Cidade de Tiradentes, Guaianazes. Aí nós começamos para... Quando nós chegamos num lugar, tem um lugar que bifurca. Para um lado Guaianazes e para o outro lado Tiradentes. E aí, cara, eu virei para... Aquela indecisão. Aquela indecisão, eu virei para o motorista e aí, ele, chefe, Guaianazes. Aí eu falei para o nego Ismael, até já faleceu esse polícia, pois me lembra de eu contar uma situação do Ismael? Do Ismael. Aí eu olhei para o Ismael e falei, e aí, Ismu? Ele falou, chefe, cidade de Tiradentes. Aí viramos para o outro do banco de trás, e aí, Guaianazes, chefe. Eu falei, caramba, velho. Falei pro senhorzinho, e o senhor? Ele, vamos pra cidade de Tiradentes, o dono do caminhão. Aí vai, cidade de Tiradentes, toca. Começamos, Quando nós chegamos lá embaixo, eu vou lembrar que o nome da avenida onde esse caminhão tava é alguma coisa, acho que Pereira. Bom, quando a gente chegou assim, cara, juro pra você ver como é o São Rota ajudando a vítima. De longe, o velhinho com sangue e tal, ele falou assim, olha meu caminhão lá, cara. A gente olhou assim, ó, o caminhãozinho dele, mas longe, Cássio, longe. Ele falou, ele tá lá naquela avenida lá, Saturnino Pereira. Ele falou assim, ó, tá lá, aquele lá é meu caminhão. Era um 608, azul, baúzinho. Ele reconheceu pelo baú. Aí, mano, eu já virei pro motorista e falei, mano, chega no caminhão, vai. Aí nós começamos. Daquele jeito que você conhece, descabelado. E era de manhã. E Quando nós chegamos na Saturnino, tava trânsito. E essa avenida, ela tem trânsito para subir e para descer. Então, quando os caras do caminhão deram aquela primeira ciscada que eles viram a barcona atrás, mano, eles já tentaram sair e o trânsito não deixava. E a gente foi comendo no meio dos carros para tentar chegar perto. E eles estavam tentando fugir do trânsito e não dava, tentando. E nós já preparados. Quanto era, senhor? Ele, dois. Os dois estão armados, era dois. Eles ficaram me espancando com as armas. E nós já, puta, que da hora. Então, mano, essa adrenalina de você saber, os caras vão descer do bagulho, do caminhão. A madeira. Nossa, vai. Ainda assim, ó, os dois do lado, ó, 6 no motorista e o outro aqui no encarregado, hein? Ligeiro. E o motorista comendo. Bichão de rota, né? Quando nós chegamos num determinado lugar, ele tentou
para sair pelo carro pela direita, o carro voltou para a direita, ele deu uma subida na calçada e até chegou a bater numa árvorezinha que tinha, e aí os caras abriram a porta e desceram. Aí foi daquele jeito, né? Pau, pau, aquela tiroteio. Você é louco, mano. Porque os caras descem, atiram para correr, né? Só que a gente desembarcou rápido. Então começamos a trocar ali. Beleza. Os dois baleados, corre, tira os caras, vamos socorrer os caras. Até nessa ocorrência foi muito interessante, porque onde eles bateram assim era a casa de um juiz de direito. Puta que Olha pariu, que foda. Socorremos o vagabundo. Primeira lição que eu tive nessa ocorrência aí, a hora que nós chegamos, depois do PS, socorremos, pau, já cola a primeira rota no apoio lá no PS, para fazer o croquis, o caramba. Eu falei, mano, vocês vão fazendo o croquis, eu já vou adiantar no DP. Os caras, não, chefe, aqui tá sem novidade, a gente fica aqui, acompanha, faz o croquis e leva pro senhor. Eu falei, TKS, estamos indo pro DP. Quando a gente voltou, passou pelo local, já tinha outra barca preservando o caminhão, que ficou com as portas abertas, pegamos o nosso polícia que tinha ficado lá preservando e vamos pro DP. Quando eu chego no DP, os advogados dos vagabundos com a família lá. Já estavam no DP? Agora, como é que você me explica para mim que se os dois caras que estavam no caminhão trocaram o tiro, como que a família ficou sabendo? Escolta. E a gente não viu escolta. Por que a escolta não baleou a gente pelas costas? Porque é rota, mano. E a gente desceu com sangue nos olhos. Se a gente desce vacilando, nós tinha tomado nas costas. Quando eu vi os caras no DP, se fosse Castro, uma viatura da 01, área... dois sozinhos. Dois sozinhos. Tinha tomado. Tinha tomado. A hora que eu vi os caras no DP, mano, a equipe falou assim, caraca, velho, os caras estavam com escolta. E o advogadão lá, pá, né, aqueles advogados defensor porta de cadeia ferrenho, porta de cadeia, junto com a família, já em prantos. Aí eu fui lá, passei a ocorrência pro delegado, beleza. Tudo sem novidade, voltamos felizes com o cumprimento do dever de devolver o caminhãozinho para aquele senhor, aquele coitado do caramba. Recuperamos a carga, recuperamos o caminhão. Esse homem deve ser grato para a gente até o dia da morte dele, que eu acho que até pela idade que ele tinha, ele já deve estar lá com Deus. Mas, qual foi a segunda grande lição dessa ocorrência? Eu acho até que... Você não estava nessa ocorrência não, Bofão, que é a de carga? Não era, né? Eu acho que é o Cidinho e o Ismael. Aí, mano, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, um dia tô lá na rota, no pátio andando, o microfone lá, Tenente Paganoto, comparecendo no serviço de dia. Aí saí da educação física lá e fui lá. Quando eu chego lá, mano, tinha um tiozão com uma prancheta. Eu falei, pois não. Ele falou, o senhor que é o Fábio Paganoto? Tal. Eu falei, sou eu. Ele falou assim, então, o senhor assina aqui, o senhor está sendo citado. Aí, a hora que eu catei a prancheta, estava assim lá. Acuso os réus, Fábio, tal, pá, Ismael, Alves, Aparecido, não sei o quê, por terem praticado duplo homicídio qualificado, tendo as vítimas fulano de tal e vítima fulano de tal, incursos nos artigos tal, com prazo tanto para nomear advogado. Aí, cara, eu era tão sem noção, porque na academia eu era muito mais fixado nas aulas de operação policial do que nas áreas de direito. Eu me especializei mesmo em direito depois fazendo faculdade e especialização pós-graduação, porque na academia eu era um moleque muito novo, eu não tinha tesão por direito. Então, eu queria só tirar nota nas provas, mas eu não ficava, tá entendendo? E aí, cara, esse cara virou para mim e falou assim, tenente, assina aqui. Eu falei, não, meu, isso aí tá errado. Eu sou o polícia. Os vagabundos é esse que vocês estão colocando como vítima aqui. Tá invertido. Inverteram aqui. Eu não posso ser réu. Os vagabundos, eu agi em legítima defesa. O cara olhou pra mim, olhou rotona, né? Falou, ô, tenente, para de sacanagem, vai, assina aí que eu tô cheio de mandado pra entregar, de citação pra entregar, intimação. Eu falei, não, mas tá errado. Ele, assina, por favor, aí que eu preciso ir embora. Eu peguei, assinei e subi no comando do batalhão, na rota. Cheguei no comandante e falei assim, ô, comando, dá uma olhada nisso aqui, ó. Pô, os caras estão me colocando como réu de duplo homicídio qualificado, mandando em X dias arrumar advogado. Ele virou para mim e falou assim, eu não aviso você, ô recruta, eu não falo para vocês que esse negócio de ficar trocando tiro aí, matando os outros é BO, agora você gasta tudo que você tem com advogado. Eu aviso, vocês não botam uma fé. Aí eu olhei e falei, caramba, chefe. Ele falou, vai trabalhar aí que eu tô cheio de coisa para fazer. Eu desci as escadas, mano, com as pernas bambas, falei, caraca, velho, que porra é essa? Porra, mano.
Falei, mano, essa é a minha ocorrência de carga lá na cidade de Tiradentes, tudo certinho, vítima, caminhão roubado, recuperamos, vagabundo trocaram tiro, tem testemunha do tiroteio, não é possível, cara. Aí desci, procurei um subtenente que tinha lá, que era meu Rota 90, o Neres, que já tinha um monte de ocorrência. Falei, ô Neres, vem cá, mano, na boa. Olha isso aqui, velho. Ele falou, é a primeira vez que o senhor está sendo citado, chefe? Eu falei, eu já tenho outras ocorrências, mas nunca tinha sido citado. Arquivaram antes de citação. Ele falou, chefe, calma que ainda vai vir um monte. É o seguinte, o padrão é isso mesmo, porque aí é tribunal do júri. O senhor vai responder os homicídios, não o roubo que os caras fizeram. Eu falei, mano do céu, e esse bagulho de advogado? Ele falou, chefe, o senhor tem dinheiro para pagar advogado? Eu falei, claro que não, mano. Como é? Não estou conseguindo nem pagar minha faculdade direito. Ele pegou e falou assim, chefe, ferrou. Então o senhor vai ter que pegar o advogado que o Estado dá. Eu, como assim, advogado? Ele falou assim, o da Caixa Beneficente. Eu falei, a Caixa Beneficente tem advogado? Ele falou, quando é em serviço, a Caixa te defende. Eu falei, nossa, mano, eu nem sabia disso. E eu, tenente rotona, mano. Aí eu falei, como é que faz? Ele falou, entra com um documento lá na Caixa que eles vão apresentar o advogado. Aí fui lá, fiz um ofício, fui na Caixa Beneficente, entreguei no guichê. A menina assim, ó. Eu falei, senhora, tudo bem? Eu sou o tenente da rota, eu preciso falar com o advogado que vai me defender numa troca de tiro com duplo homicídio. Ela, deixa o papel aí. Eu falei, não, mas eu quero falar com o advogado. Ela, deixa o papel aí. Aí eu, tá bom. Ele vai entrar em contato, tá bom. Tipo, duplo homicídio, é 30 anos de cadeia, as pessoas te tratando assim. De boa, de boa. Aí entreguei o papel e fui patrulhar. Só que aí, mano, você volta a patrulhar, já começa esses malignos tudo zoando e vamos, chefe, vamos caçar, cata o cara, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Um você dia, dois... pensando no advogado. Só nesse dia, deu 5 horas, eu já tava pensando em fazer arte de novo. E aí, pá, já tinha esquecido essa merda, passa 90 dias, dia da audiência. Chega dia da audiência... E cadê o advogado fez contato? Nunca. Porra, Aí, advogado não fez contato, nada, eu cheguei na viatura, virei pros dois e falei assim, mano... Hoje é a nossa audiência, daqui ela troca de tiro, tribunal do júri, lá na Zona Sul, mano. Os caras, ô chefe, mas e o advogado? Eu falei, é da Caixa, ele não falou com a gente. Eles, nossa, chefe, nós vamos pra cadeia, assim. Eu falei, não, mano, esse advogado deve ter estudado tudo. Não, chefe, ele não falou com a gente. Aí vai vendo, chegamos lá no fórum. Tamo lá no fórum, pá, entra um, pá, chega a mina do juiz lá, fala assim, réu tal, falou o nome de nós três, nós fardadão de rota. Aí nós fomos entrar, ela, cadê o advogado? Então, o advogado era para estar aqui. Ela foi lá, falou com o juiz, voltou, ela falou assim, puta, o juiz vai declarar vocês indefesos e vai desmarcar essa audiência. É ruim isso daí com o juiz, hein? O juiz tá puto. Aí, cara, me entra um cara correndo com um monte de processo embaixo do braço, com um terno, parecia o Mário Fofoca. Você lembra do Mário Fofoca? Senhora. Terno de veludo, todo xadrez roxo. Puta que pariu. Ele, calma, eu sou seu advogado, polícia. Eu olhei para ele e falei, mano... Caralho. Isso é hora de você chegar, tá começando o nosso júri. Ele falou, me conta a ocorrência. Juro pra você. Eu falei assim, vai tomar naquele lugar. Beleza? É desse jeito que você tá cuidando da minha liberdade? Entrei, virei as costas, os caras, não, calma aí, não. Ele, vamos lá. Entramos. Cara, tinha uma promotora novinha e um juiz novinho. Vocês não têm noção do esculacho que nós três tomamos. O cara falava assim, conta aí a ocorrência, o tenente. Aí então, a gente estava assim, encontramos com a vítima e tal, ele apontou, quando a gente chegou, os caras desceram, trocaram tiro, e eu acabei efetuando X disparos, o juiz dava murro na mesa e fazia assim, você tá pensando que eu sou trouxa? Que eu sou moleque? Você atira contando? Como que você sabe que você deu 5 tiros? Excelência, quando acaba a ocorrência, a gente abre o revólver e conta as deflagradas para pôr no relatório. Na hora eu não contei os disparos, mas ao fim da ocorrência, eu sei cada policial quantos disparos deu e sei cada marginal quanto disparo deu. Se for revólver, porque se for pistola, eu não sei quanto tinha no carregador. Ele, bom, pode continuar. Aí, beleza, passa um tempo, porra nenhuma, juiz, passa um tempo, ele, o marginal efetuou tantos disparos, ele pá na mesa, você continua pensando que eu sou trouxa? Você contou os tiros que o marginal deu? Eu falei, mano, eu vou sair daqui preso. Tô preso, mano. Eu sou polícia, tô fardado. Tava numa ocorrência sem novidade. Vagabundo atirou em mim, eu troquei tiro. Os caras tá me tratando assim. Cara, eu fiquei com torcicolo uma semana em casa. Eu não conseguia virar a cabeça. O bagulho inchou aqui,
Eu voltei Tensão. pra casa, eu nem falava com a minha mãe, nada, esse tipo de coisa. Eu falei assim, eu vou ser preso. Os 2 polícias que estavam comigo, chefe, acho que deu ruim, né? Eu falei, mano, não sei, o correio estava tranquila. Beleza. Isso foi a primeira audiência de acusação. Na segunda audiência, que foi depois de uns 3 meses, quando nós chegamos lá, era um juiz velho e um promotor velho. Era os titular que tinham voltado de férias, de afastamento. Aqueles 2 novinhos eu estava cobrindo, era substituto. Cara, começa a oitiva, o promotor velhão levanta a mão e fala pro juiz assim, excelência, aqui a legítima está de plano, a legítima está de plano, eu não quero nem continuar. Acusação por mim, legítima de plano. O juiz, nossa, graças a Deus, que vamos encolher o tempo, eu enxergo a legítima de plano e a gente vai encerrar. O Mário Fofoca me levanta a mão. Ah, não. Excelência, o senhor pode consignar uma pergunta? Juro, cala a boca, filha da puta! O juiz, o promotor e nós 3 assim, ó. Aí ele falou assim, o senhor poderia consignar com a vítima se realmente eles falaram que iam atirar na polícia? Cara, o juiz olhou para ele e falou assim, ó, o senhor, eu deveria representar o senhor na OAB e declarar eles em defesa e fazer tudo de novo, mas para não prejudicar mais ainda os 3 policiais, eu não só não vou consignar, como o senhor devia ter vergonha de estar advogando. Que maldito, mano. Cara, nós saímos de lá, assinamos a nossa sentença de absolvição por legítima defesa e essa foi a minha experiência de uma defesa gratuita, paga pelo Estado. E eu contei isso em todas as aulas que eu dei ao longo da minha carreira, para os alunos, para cadete, tudo. Eu falava, cuidado com defesa gratuita. Porque o cara é capaz de ir lá e te meter na cadeia. Essa é a defesa que E hoje você tem. paga uma merreca por mês, né, irmão? Pra entrar numa associação aí, mano, não é? Dinheiro de pinga, mano. Tem uma associação aí de advogado que cobra R$150, R$200. Eu vou falar uma coisa para você. Dependendo do fato, algumas associações, show de bola. Mas dependendo do fato, se não for um bom advogado, você tá ferrado. Não, mas é melhor pagar, né, irmão? Tem que pagar, tem que pagar. Se você não paga nada e ainda quer contar com um advogado da caixa, cara. O negócio é louco. Aí quando acontece um BO, a gente nunca falou disso. Mas um exemplo. Chegou lá, no dia de hoje, deu uma ocorrência, um Zulu chinês. Você é polícia, você fala assim, mano, só um advogado aqui, Deus, Jesus, pra me tirar dessa cadeia. Quanto que o Mike vai ter que pagar para um advogado bom? Um advogado bom hoje cobra para te acompanhar no inquérito, não no processo. Mas, só tipo, no inquérito, 20 mil. Tá, não, mas aquele que, tipo assim, o bom não vai ajudar. Se for pro júri, é de... Você é louco, é muito mais. Não, pro júri, eles falam pro júri, bagulho Zulu. 100 mil. Aí o cara fala assim, mano, só um Vendramini da vida, um exemplo, só um Vendramini da vida. Quanto acima de 100 mil. É, por aí. Não, e como que o cara paga vai pagar isso, em 200 vezes. 200 vende o carro, dá um entrada. Carro, paga um monte de coisa. Então, além do cara entrar na polícia, ele corre esse risco todo dia. Um monte de caso eu conheço, um monte. Todo dia de, às vezes, tipo... Tomar uma invertida dessa. Nossa. E aí tem uns cu de apertar linguiça que fica falando que... não, que polícia é isso, que polícia é aquilo, entendeu? Aí a gente passa por tudo isso para defender a população e o pessoal não reconhece. O maldito fica reclamando que a viatura não, mas a maioria reconhece. Maldito. A maioria reconhece. Maldito. Quem não reconhece já sabe, né? Pra não acumular.